O torcedor vascaíno acordou com motivos de sobra para sonhar alto. A diretoria do Vasco prepara um anúncio que promete mexer com o coração da torcida. Carlos Cuesta e Nathan Silva estão cada vez mais próximos de vestir a camisa cruz-maltina. O setor defensivo, que vinha sendo alvo constante de críticas, pode ganhar 2 reforços de peso que chegam não só para preencher lacunas, mas para mudar o patamar do sistema defensivo do time. A expectativa é enorme, e a torcida já começa a imaginar como será ver essa dupla em campo em São Januário, ajudando o clube a subir de nível na temporada. O Vasco, que recentemente vendeu Luiz Gustavo e João Vitor, agora articula essas 2 contratações como uma espécie de reposição de qualidade. Enquanto isso, nos bastidores, a barca vascaína já começou a se movimentar com jogadores deixando o elenco para abrir espaço e aliviar a folha salarial. E se a semana já estava agitada fora de campo, dentro das 4 linhas o clima não é diferente. Hoje é dia de clássico, é dia de emoção em São Januário. Às 9h30 da noite, o Vasco encara o Botafogo no Caldeirão lotado, e esse jogo carrega uma carga emocional fortíssima. A preparação para essa partida foi feita em ritmo acelerado no CT Moacir Barbosa. O último treino contou com a presença dos recém-apresentados Andrés Gomes e Robert Renan, que participaram ativamente das atividades e já demonstram entrosamento com o elenco. O ambiente no CT, apesar da derrota para o Corinthians no último fim de semana, parecia leve, com jogadores sorridentes, entrosados, e o técnico Fernando Diniz focado em organizar a equipe para o clássico desta noite. Mesmo com os reforços já regularizados, nem Andrés Gomes, nem Matheus França estarão disponíveis hoje por questões físicas. Isso significa que o treinador ainda terá que improvisar em algumas posições, principalmente na defesa, que segue carente de opções. Por isso, o nome do jovem Bruno André, zagueiro do Sub-20, começa a ganhar força nos bastidores. Ele pode aparecer entre os relacionados, e quem sabe, até ganhar minutos em campo. Bruno, que está no clube desde 2018, é visto como uma das maiores promessas da base e tem contrato até janeiro de 2029. A possível presença dele mostra que o Vasco, além de buscar soluções no mercado, também está de olho no que tem dentro de casa. Falando em dentro de casa, nomes que vinham sendo esquecidos podem voltar a aparecer hoje na lista de relacionados. Leandrinho, por exemplo, está entre os cotados para estar à disposição de Diniz nesta noite. Ele, inclusive, foi convocado para a fase final de preparação da seleção brasileira Sub-20 visando a Copa do Mundo da categoria, que acontece no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Paulinho, outro nome que vinha afastado e que inclusive chegou a pedir para sair do clube, também pode pintar na lista do jogo contra o Botafogo. Essa movimentação mostra como o momento é de avaliação e transição dentro do elenco. Mas nem tudo são chegadas ou retornos. A barca realmente começou a andar. Juan Sforza, volante argentino que chegou com expectativa alta, está de malas prontas rumo ao Juventude. O jogador foi comprado por 30 milhões de reais junto ao Newell's Old Boys, mas nunca conseguiu se firmar. Agora será emprestado até o fim de 2025, sem opção de compra. A ideia é clara: dar ritmo ao jogador para que, ao final do empréstimo, o Vasco consiga negociá-lo em definitivo. A ML chegou a demonstrar interesse, mas com uma proposta considerada baixa. O clube aposta que, com sequência no Juventude, Sforza poderá recuperar o bom futebol e valorizar seu passe. Outro que esteve próximo de sair foi o angolano Léo, também conhecido como Léo Augusto. O atacante recebeu sondagens do futebol turco, mais precisamente do Eyüpspor, que demonstrou grande interesse, chegou a abrir conversas, mas esbarrou em questões financeiras e nos moldes da negociação. Apesar disso, o Vasco mantém o jogador na vitrine, com o claro objetivo de negociá-lo até o fim da janela. Internamente, o clube entende que é preciso liberar espaço no elenco e garantir maior equilíbrio financeiro para manter os investimentos e as contratações em alta. Nomes como Maurício Lemos, Lucas Oliveira e até Alex Teixeira também estão na mira da barca e podem sair a qualquer momento. Voltando ao assunto que mais empolga a torcida, Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano, que chegou a estar com um pé no Spartak Moscou, teve sua transferência travada por divergências contratuais entre os russos e o Galatasaray. Cuesta já estava em Moscou,
aguardando apenas para realizar os exames médicos, quando a negociação desandou. O Vasco, que estava atento à situação, foi ágil e retomou as conversas. O empresário do atleta entrou em contato com a diretoria cruzmaltina e, rapidamente, o clube reabriu as negociações. Internamente, Cuesta já é tratado como o reforço certo. A expectativa é de que ele desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para exames e assinatura de contrato. Paralelamente, o clube também intensificou os contatos com o Pumas, do México, pelo zagueiro Nathan Silva. O primeiro contato não teve sucesso, o clube mexicano recusou uma oferta de 5 milhões de dólares. Mas o Vasco não desistiu. Uma nova proposta foi enviada, com valores que se aproximam dos 6 milhões de dólares, cifra que agrada aos dirigentes mexicanos. A imprensa do México já trata a ida de Nathan Silva para São Januário como praticamente certa. Se concretizadas, as chegadas de Cuesta e Nathan representam um upgrade no sistema defensivo vascaíno. O torcedor já começa a fazer contas e perceber que, na prática, o clube trocou João Vitor e Luiz Gustavo por dois zagueiros mais jovens, mais técnicos e com maior potencial de retorno esportivo e financeiro. E o que chama atenção é que o Vasco está realizando essas movimentações com inteligência. O valor que será investido em Cuesta, por exemplo, gira em torno de 5 milhões de euros, valor esse que o clube recebeu com a venda de João Vitor. Já a chegada de Nathan Silva, avaliada em 6 milhões de dólares, também fica próxima da quantia recebida na venda de Luiz Gustavo. Em termos de números, a diferença é mínima, mas em termos de qualidade e perspectiva, o torcedor sente que o time sai ganhando. A diretoria parece ter aprendido com os erros recentes e agora busca peças que realmente elevem o nível da equipe. Nos treinos, o clima é de otimismo. Robert Renan, mesmo sem estar à disposição hoje, mostrou empolgação ao ser apresentado oficialmente. Terminada a coletiva, ele saiu do local vestindo a camisa do Vasco, num gesto simples, mas simbólico, que mostra o quanto está comprometido com o projeto. Não é comum ver um jogador sair da entrevista com a camisa do clube no corpo, e isso caiu nas graças da torcida. Já Andrés Gomes, o atacante colombiano, também mostrou que está se adaptando bem ao ambiente. Em entrevista, destacou a importância do entrosamento com Pablo Vegetti, que tem sido uma espécie de guia dentro do elenco. Falou ainda sobre sua relação com Carlos Cuesta, com quem tem o sonho de voltar à seleção colombiana. Esse clima de camaradagem, aliado à vontade de vencer, vai se tornando combustível para um elenco que precisa dar resposta em campo. Hoje, diante do Botafogo, é a hora de mostrar força. O Vasco precisa reagir após a derrota para o Corinthians, e mais do que isso, precisa mostrar que está pronto para brigar alto na temporada. O torcedor que comparecer ao estádio vai empurrar, como sempre fez, e espera ver um time aguerrido, vibrante, capaz de se impor mesmo diante de um adversário que vem fazendo boa campanha. E, mesmo com desfalques, a esperança é que Fernando Diniz consiga extrair o melhor de um elenco que começa a ganhar corpo, ganha reforços, mas ainda precisa provar dentro de campo que pode entregar aquilo que se espera. A noite promete ser quente em São Januário, não só pelo clássico contra o Botafogo, mas também pelo clima de expectativa em torno da nova cara que o Vasco começa a ganhar. A torcida está impaciente, sim, mas ao mesmo tempo esperançosa. Os movimentos da diretoria nos bastidores mostram que o clube não está mais apenas reagindo aos problemas, e sim se antecipando a eles. A reformulação da zaga é um reflexo claro disso. E não se trata apenas de trazer jogadores por trazer. Carlos Cuesta, por exemplo, é um zagueiro técnico, com boa saída de bola, leitura de jogo e experiência internacional. Foi titular no Galatasaray e acumula convocações para a seleção colombiana. Já Nathan Silva, que surgiu com destaque no Atlético Mineiro e hoje atua no Pumas, é um defensor vigoroso, de bom posicionamento e personalidade forte. Juntos, podem formar uma dupla capaz de dar ao time uma nova estabilidade, algo que tem faltado em jogos decisivos. E o interessante é que essas movimentações não acontecem por acaso. Há uma leitura clara por parte do departamento de futebol de que o Vasco precisa ser mais sólido atrás para conseguir se impor na temporada. O sistema defensivo vinha sendo o calcanhar de Aquiles do time, e agora, com essas contratações, há uma tentativa evidente de virar essa chave.
A chegada desses atletas pode significar o início de um novo momento, em que a equipe pare de oscilar tanto e consiga encarar os jogos com mais consistência. Não se ganha título apenas com ataque, e isso parece finalmente ter entrado de vez na cabeça da diretoria vascaína. Mas enquanto Cuesta e Natan ainda não desembarcam oficialmente, Fernando Diniz precisa lidar com o elenco atual, cheio de dúvidas, improvisações e jogadores que vão e vêm. O retorno de nomes como Paulinho e Leandrinho aos relacionados mostra que o técnico está buscando soluções em todas as frentes. O caso de Leandrinho, inclusive, é especial. O jovem foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20 e, mesmo com essa responsabilidade, segue focado no clube. É um exemplo de como os meninos da base podem e devem ser aproveitados com mais frequência. O Vasco sempre teve tradição em revelar talentos, e talvez esse seja o momento de retomar essa identidade, ainda mais diante da dificuldade de encontrar peças prontas no mercado. O jogo contra o Botafogo carrega também o peso da rivalidade, da história e da urgência. O torcedor não quer mais ver atuações apáticas, como a que aconteceu contra o Corinthians. Aquela derrota, aliás, deixou marcas. Não apenas pelo placar, mas pela forma como o time se comportou. Faltou garra, organização e poder de reação. E é isso que o torcedor vai cobrar hoje à noite. É claro que o apoio nas arquibancadas vai estar lá, como sempre esteve. Mas o torcedor quer reciprocidade. Quer ver jogadores suando a camisa, dividindo como se fosse a última bola do campeonato. Porque quando a bola rola em São Januário, não é só mais um jogo. É um pedaço da alma do clube sendo colocado em campo. E nesse cenário, cada nome novo que chega ganha importância simbólica. Robert Renan, por exemplo, apesar de ainda não estar apto para estrear, já conquistou parte da torcida com seu comportamento. Vestir a camisa do clube logo após a apresentação foi algo simples, mas que transmite paixão. Ele parece entender o que é jogar no Vasco, o que representa carregar esse escudo no peito. E é exatamente esse tipo de identificação que a torcida quer ver. Jogadores que não estejam aqui apenas por contrato, mas por convicção. Que tenham gana, vontade de vencer, que saibam o que é ser Vasco. Já Andrés Gomes tem mostrado em pouco tempo que pode ser peça importante no setor ofensivo. O colombiano tem velocidade, habilidade e um bom chute de média distância. E mais do que isso, tem se mostrado interessado em se integrar rapidamente ao elenco. Seu relacionamento com Pablo Vegetti tem sido fundamental nesse processo de adaptação. O argentino, que já se consolidou como referência no ataque, tem ajudado o novo companheiro dentro e fora de campo. Essa sintonia entre jogadores experientes e os recém-chegados pode ser o diferencial que faltava para o time embalar de vez. A verdade é que o Vasco vive um momento de transição. Sai de uma fase de improvisos para uma fase de reconstrução. A barca está em movimento, e os nomes que vão saindo, como Juan Sforza, são parte natural desse processo. Sforza chegou com expectativa, mas não conseguiu se firmar. E isso acontece. Às vezes, o jogador não encaixa, não se adapta ao estilo de jogo ou à pressão de vestir uma camisa pesada como a do Vasco. Agora, no Juventude, terá a chance de se reencontrar, de mostrar o futebol que o fez chamar a atenção do clube carioca. E para o Vasco, é uma oportunidade de dar minutos ao atleta, valorizá-lo e, quem sabe, vendê-lo no futuro por um valor mais condizente com o investimento feito. O mesmo vale para outros nomes que estão na lista de saídas. O clube entende que não dá para manter um elenco inchado, com jogadores que não estão sendo utilizados e que ainda ocupam espaço na folha. É preciso fazer escolhas duras, e a diretoria parece estar disposta a isso. Esse processo de renovação precisa ser contínuo, porque o futebol não permite acomodação. E o torcedor sabe reconhecer quando há esforço e planejamento por trás das decisões. E o planejamento vai além das 4 linhas. A maneira como o Vasco tem conduzido as negociações com Galatasaray e Pumas mostra um clube mais estratégico, mais paciente e menos impulsivo. Em vez de aceitar as primeiras imposições, o clube tem feito contrapropostas, buscado alternativas e mantido a postura firme nas conversas. Essa mudança de postura institucional é essencial para um clube que quer se manter competitivo no cenário nacional e internacional. O futebol de hoje exige gestão eficiente,
E parece que, aos poucos, o Vasco está se alinhando a essa nova realidade. Claro que ainda há muito o que melhorar. O time em campo ainda precisa de mais padrão tático, de mais equilíbrio entre os setores. O meio de campo, por exemplo, segue oscilando demais. Nomes como Hugo Moura, Thiago Mendes e Jair ainda não conseguiram estabelecer uma parceria sólida, e isso prejudica a transição do time. Mas há sinais positivos. Cão Barros tem ganhado mais minutos, TT vem sendo preparado para ter mais protagonismo, e com as possíveis saídas, há a chance de vermos novos nomes surgirem. Esse tipo de renovação é saudável, dá fôlego ao elenco e renova as esperanças do torcedor. E por falar em esperança, a imagem de Carlos Cuesta chegando ao Rio nos próximos dias já começa a habitar o imaginário vascaíno. A torcida, que é sempre desconfiada com razão, começa a se empolgar. Ver o clube agindo rápido, negociando bem e mirando jogadores com currículo e qualidade técnica é animador. Ainda mais se considerarmos o histórico recente de contratações duvidosas e apostas que não deram certo. Cuesta e Nathan Silva, se confirmados, podem representar não apenas uma melhora técnica, mas um novo capítulo na reconstrução do Vasco. Um capítulo em que o clube finalmente começa a colher os frutos de uma gestão mais coerente, mais conectada com as necessidades do futebol moderno. E é nesse clima de expectativa que o Vasco vai a campo hoje. Um jogo que pode marcar não só o início de uma nova fase no Campeonato Brasileiro, mas também o início de uma nova mentalidade dentro do clube. O torcedor quer ver em campo aquilo que começa a se desenhar fora dele: organização, ambição e paixão. E, acima de tudo, quer voltar a se orgulhar do time. Porque ser Vasco é isso. É emoção, é história, é resistência. E quando o clube se movimenta com inteligência, quando os reforços chegam com vontade e o elenco começa a se unir, aí sim dá para sonhar. E quem sabe esse sonho comece a se realizar ainda hoje, sob as luzes de São Januário, com a torcida empurrando, o time lutando e a esperança de dias melhores cada vez mais viva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca e, em especial, os torcedores do Vasco da Gama foram surpreendidos nesta semana com uma decisão que promete agitar ainda mais a reta final do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, anunciou oficialmente a devolução de 3 pontos que haviam sido retirados do clube em uma polêmica envolvendo uma partida controversa do início da temporada. A decisão, que já era aguardada nos bastidores, reacende a esperança vascaína e movimenta os rumores sobre a classificação final da competição. Nos bastidores, comenta-se que a repercussão interna do clube foi imediata, com jogadores e comissão técnica celebrando discretamente, enquanto a diretoria analisa novas estratégias para aproveitar a pontuação recuperada. Especialistas esportivos apontam que, além do impacto direto na tabela, a medida do STJD influencia a moral da equipe, possivelmente refletindo em um desempenho mais confiante nas próximas partidas. As redes sociais, como sempre, não ficaram atrás e viraram um verdadeiro palco de debates e especulações, com torcedores exaltando a vitória jurídica e críticos questionando a coerência das decisões anteriores do tribunal. É impossível ignorar que a restituição dos pontos coloca o Vasco novamente em posição de destaque, reacendendo discussões sobre quem realmente merece estar no topo do campeonato e aumentando a pressão sobre outros clubes que até então contavam com a vantagem ilusória que a pontuação retirada havia proporcionado. O impacto da devolução dos pontos vai muito além da simples alteração na tabela, refletindo diretamente no clima dentro do clube e no moral dos jogadores. Fontes internas revelam que os atletas passaram a treinar com um ânimo renovado, conscientes de que a disputa pelo título e por vagas em competições internacionais pode se intensificar de maneira inesperada. Nos corredores da diretoria, já circulam rumores sobre a necessidade de reforços estratégicos, caso a equipe consiga se manter na briga por posições privilegiadas. Analistas esportivos comentam que, psicologicamente, a decisão do STJD tem efeito duplo, ao mesmo tempo em que traz alívio, coloca sobre os ombros de técnicos e jogadores a responsabilidade de não desperdiçar essa segunda chance. Os adversários, por sua vez, não receberam bem a notícia,
e bastidores de outros clubes já indicam reuniões estratégicas para neutralizar a ascensão vascaína. O clima de expectativa e ansiedade é reforçado por declarações ambíguas de jogadores em entrevistas recentes, que, sem confirmar, deixam transparecer que a equipe está ciente do momento decisivo que se aproxima. Em resumo, o retorno dos 3 pontos reacende debates antigos sobre justiça no futebol e acirra uma disputa que prometia ser morna, transformando cada jogo em um capítulo crucial dessa novela esportiva. Além do impacto interno, a decisão do STJD desencadeou uma verdadeira onda de especulações entre jornalistas e comentaristas esportivos, que agora veem a tabela do Campeonato Brasileiro sob uma nova perspectiva. É comum ouvir nos bastidores que analistas começaram a recalcular cenários, considerando não apenas a pontuação recuperada pelo Vasco, mas também os efeitos indiretos sobre times rivais, que terão de rever suas estratégias e prioridades. A restituição dos pontos reacende a esperança da torcida, que vê na medida uma oportunidade de sonhar com uma recuperação histórica, enquanto críticos apontam que decisões administrativas podem influenciar resultados esportivos de maneira imprevisível. Entre os clubes envolvidos na disputa, o clima é de cautela, com treinadores e dirigentes avaliando possíveis ajustes táticos e administrativos, conscientes de que o Campeonato Brasileiro se encontra em um ponto sensível. A mídia, por sua vez, aproveita cada detalhe, repercutindo entrevistas de dirigentes, declarações de atletas e rumores sobre possíveis contratações ou mudanças de postura que poderiam impactar diretamente a performance vascaína. Em suma, a devolução dos pontos não é apenas uma notícia isolada, é o estupim de um burburinho que movimenta clubes, torcedores e profissionais do futebol, acendendo o debate sobre justiça esportiva, meritocracia e o imprevisível charme que torna o Brasileirão uma competição cheia de reviravoltas e surpresas a cada rodada. No entanto, a decisão do STJD não é unânime e abre espaço para discussões sobre a coerência das normas e a aplicação de punições no futebol brasileiro. Entre os torcedores, enquanto uns celebram, outros levantam questionamentos sobre a frequência com que pontos são retirados ou devolvidos, alimentando a velha narrativa de que decisões jurídicas podem alterar o equilíbrio natural da competição. Dentro do clube, fontes próximas à diretoria comentam sobre reuniões estratégicas que já começaram a ocorrer para explorar ao máximo essa oportunidade, enquanto treinadores buscam formas de transformar o ânimo renovado em performance consistente dentro de campo. A imprensa esportiva, por sua vez, se debruça em análises detalhadas, procurando identificar o impacto da medida nas próximas rodadas e avaliando como a redistribuição de pontos pode influenciar o comportamento tático de times que até então tinham vantagem ilusória. Nas redes sociais, o debate é intenso, com torcedores de outras equipes questionando a legitimidade da decisão e reforçando a narrativa de rivalidade histórica entre clubes grandes do Rio de Janeiro. Assim, o Vasco não apenas recupera pontos, mas se vê no centro de um turbilhão de opiniões, expectativas e estratégias, consolidando o que pode ser um dos capítulos mais comentados da temporada, capaz de redefinir não apenas posições na tabela, mas também a narrativa de toda a competição. Por fim, a repercussão da devolução dos 3 pontos ao Vasco promete se estender por semanas, transformando cada confronto futuro em um possível divisor de águas na corrida pelo título e pelas vagas em competições internacionais. Bastidores indicam que técnicos rivais já discutem ajustes táticos para neutralizar a equipe carioca, enquanto a diretoria do Vasco monitora atentamente todas as oportunidades de maximizar os efeitos dessa decisão do STJD. Torcedores estão em êxtase, compartilhando teorias, projeções e até apostas sobre quem será diretamente afetado por essa mudança de cenário, enquanto comentaristas enfatizam que a movimentação de pontos pode alterar completamente o equilíbrio da competição. Analistas esportivos destacam que a medida traz um efeito psicológico positivo, mas também aumenta a pressão, exigindo maturidade e concentração por parte de jogadores e comissão técnica. A expectativa é de que cada lance passe a ser observado com mais intensidade, e que o burburinho nos bastidores continue a crescer, à medida que todos os envolvidos avaliam como a devolução dos pontos pode redefinir o desfecho do Campeonato Brasileiro. É inegável que, mesmo tratada como uma questão administrativa, a decisão reverbera de maneira concreta dentro e fora de campo, reacendendo rivalidades históricas, debates acalorados e a eterna paixão que move o futebol brasileiro, colocando o Vasco de volta ao centro do noticiário esportivo de forma vibrante e inevitável.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.